E aí, pessoal? Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante a respeito de um sociólogo dos mais importantes do nosso país, que foi Florestan Fernandes, né? Professor da Universidade de São Paulo, considerado de certa maneira aí o grande mestre do também professor e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e muito conhecido de certa maneira pela sua postura militante. Ou seja, o Florestan, de certo modo, ele foi um dos precursores aí de uma sociologia militante no nosso país. Então, o Florestan, além da vida acadêmica, para além da sua intelectualidade, o Florestan foi também, e isso é um exemplo dessa postura, ele se envolveu inclusive lá no início da década de 80 com a idealização e a construção do Partido dos Trabalhadores, o PT, lá no final do regime militar, né? No momento aí de reabertura política do nosso país. O Florestan estava envolvido nesse processo. Pois bem, o Florestan Fernandes, ele se envolveu aí intelectualmente, vamos dizer assim, basicamente com três grandes temas para a sociologia brasileira, né? A questão indígena, a questão do negro e a questão racial vinculada a isso, e também a posição do Brasil, vamos dizer assim, dentro de um contexto marcado pela dinâmica do capitalismo, ou seja, como o Brasil está inserido no capitalismo internacional. Então, de certa forma, esses três temas eles estão presentes de uma forma, claro, sintética aqui, mas esses três temas são os três grandes temas na obra de Florestan Fernandes, né? Que nasceu em 1920 e falecido em 1995. Sobre a questão indígena, que é o que está presente no nosso material do Sistema Etapa, a gente vai destacar aqui a observação e o estudo que o Florestan Fernandes realizou sobre as tribos tupinambás. No caso das tribos tupinambás, é uma tribo histórica, né? Muito conhecida, por exemplo, por esse livrinho aqui, do Hans Staden, né? Não que o Hans Staden tenha escrito isso, mas ele relatou, né, a experiência traumática que ele teve junto a esses tupinambás após um náufrago lá no princípio da nossa história colonial. E o Hans Staden, aqui nesse relato aqui, né, falando das suas viagens ao Brasil e do náufrago que ele sofreu aqui em São Vicente, aonde ele quase foi comido por esses tupinambás que, entre muitos aspectos da sua cultura, além de antropófagos, eles também realizavam rituais aí de antropofagia, né, no caso. Então é sobre esse grupo indígena, sobre essa tribo indígena histórica, marcante da nossa história, que o Florestan Fernandes se dedicou parte, vamos dizer assim, da sua atenção. E, no caso, aí, o resultado desse trabalho é uma obra chamada Organização Social dos Tupinambás, ok? Lá da década de 50. E na nossa apostila, ela apresenta uma coisa interessante, um aspecto interessante nessa obra do Florestan Fernandes, nesse estudo, né, vamos dizer assim, etnológico, de certa maneira, sobre essas tribos tupinambás. O que a gente está destacando aqui é o papel social da guerra dentro da dinâmica da sociedade tupinambá. E por que que isso chama a nossa atenção e isso está presente no nosso material? Pelo seguinte, a guerra, pura e simplesmente, de certa maneira, ela é vamos dizer assim, ela é um fenômeno, um fato social
presente nas mais diversas sociedades, independente de tempo e espaço. Ou seja, a gente observa o ato de guerra, né, desde civilizações muito antigas até os dias que nós vivemos, os dias contemporâneos. Então a guerra, de certa maneira, ela é um fato social e ela tem um caráter social. Dito isso, no caso do Florestan, ele vai, no caso aí, ao observar, né, como que os tupinambás lidavam com a questão da guerra, né, da prática da guerra, né, como que isso, de certa maneira, como estava subentendido nisso, nesse processo, algo realmente estrutural. Ou seja, realizar a guerra, fazer a guerra para uma tribo como a dos tupinambás é algo que é estruturante dentro daquela comunidade. Ou seja, existe algum fenômeno, né, que vai impulsionar, de certa maneira, esse ato de guerra. E nesse caso aí, em particular, o Florestan Fernandes vai, de certa maneira, a partir de uma posição durkheimiana, de certa forma, funcionalista, ele vai compreender então que a guerra tem uma função social. Ou seja, fazer a guerra para os tupinambás não é uma iniciativa aleatória. Ela é uma iniciativa que tem relações profundas com uma estrutura social. E assim, ao ir para a guerra, no caso dos tupinambás, eles estão, de certa forma, contribuindo com a coesão do grupo, com a coesão social e alimentando aquilo que o próprio Durkheim chama de solidariedade mecânica. Né? É essa integração, né, total dos membros de uma coletividade. De certa maneira, a coletividade aqui ela vai é, prevalecer sobre os indivíduos, sobre qualquer particularidade. Então, para o Florestan, entre os tupinambás, a guerra tem, de certa forma, essa função, né, no sentido de manter a coesão do grupo. Perfeito? Uh, Rapidamente, sem me aprofundar nessas questões, os outros dois grandes temas tratados pelo Florestan são, como eu disse, a questão da inserção do Brasil dentro de uma ordem capitalista internacional. Lembrando, né, que essa tese do Florestan, ela aparece na ideia de capitalismo dependente. Ou seja, de que o capitalismo desenvolvido no nosso país, de certa forma, é um capitalismo dependente. Ou seja, é um capitalismo identificado como um fenômeno de subdesenvolvimento. Mas esse subdesenvolvimento, ele é, de certa maneira, ele é o resultado de uma ordem classista internacional, né? Ou seja, por mais que o próprio Florestan observe a presença de uma burguesia nacional no interior do nosso país, ele também observa que essa mesma burguesia brasileira, essa burguesia nacional, ela, de certa forma, ela está subjugada a uma burguesia internacional. E as nossas estruturas econômicas, a mesma coisa, também subjugadas a uma estrutura econômica internacional. Ou seja, é como se entre os países, de certa maneira, numa relação geopolítica, é como se os países agissem uns com os outros de maneira classista. E isso, claro, é esse olhar para esse subdesenvolvimento brasileiro, né, tratando do capitalismo interno no nosso país como dependente, inserido numa ordem classista internacional, isso é claramente uma influência do marxismo sobre o pensamento do Florestan. Que além, então, no caso, quando ele olha para os tupinambás, de certa forma, ele se utiliza das ferramentas de uma sociologia funcionalista, vinculada a Durkheim, por exemplo, e
no caso aí, inclusive por ser militante, por ser engajado em questões políticas, né? Ele aí também vai se debruçar, vai fazer uso das ferramentas conceituais do marxismo para compreender então o papel do Brasil dentro dessa ordem econômica global internacional. Lembrando que ele faz essa análise no final da década de 60 e início da década de 70. Lembrando que termos como subdesenvolvimento, que hoje é um, vamos dizer assim, é um termo deixado um pouco de lado, na década de 70, né, dentro de um contexto internacional, inclusive, de Guerra Fria, a ideia de subdesenvolvimento, o conceito, era algo muito trabalhado na academia, nos meios acadêmicos e nas humanidades, a mesma coisa. É a mesma divisão, né? Isso aí é algo muito caro à geopolítica, à geografia, a ideia de uma divisão em três mundos. O primeiro mundo desenvolvido, um segundo mundo ligado aos países que vão orbitar em torno da União Soviética, e o terceiro mundo, países como o Brasil, países da América Latina, países aquilo que nós chamamos hoje em países, de certa forma, em desenvolvimento. Ok? E por fim, o Florestan tem uma obra interessante chamada A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que foi publicada em 1964, né, por curiosidade, aí, ano do golpe que instaurou uma ditadura militar no Brasil. E o interessante do Florestan Fernandes é que ele tem uma abordagem que faz um certo contraponto à abordagem, por exemplo, presente na obra do Caio Prado Júnior, que é um historiador marxista. Na obra do Caio Prado Júnior, né, a gente observa que a escravidão, e quando a gente trata de formação da sociedade brasileira e estudar a questão do negro, a questão racial, a gente tem que obrigatoriamente perpassar esses séculos de escravidão. Aqui não vai fugir a regra. A diferença é que para o Caio Prado, a escravidão ela é um fenômeno derivado, né, de questões econômicas. É um fenômeno econômico vinculado à consolidação, né, aliás, ao desenvolvimento de uma ordem capitalista no interior desse país. Agora, para Florestan Fernandes, é claro que a escravidão ela não perde o seu caráter econômico. Porém, para o Florestan, a escravidão, além do caráter econômico, ou seja, para além disso, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que esses séculos de escravidão, né, dentro de uma sociedade autoritária, agrária, né, onde se vê a formação de uma espécie de aristocracia rural no nosso país, e Raimundo Faoro também discute esse tipo de tema, também outro autor interessante, né? De certa maneira, o Florestan ele vai dizer o seguinte, que esses séculos de escravidão, por mais que sejam um fenômeno também econômico, mas vai gerar aí uma cultura que vai favorecer, de certa forma, essa divisão de brancos e negros no nosso país. Ou seja, né, ele até, ao falar, por exemplo, do processo de abolição, concluído no final do século XIX, ele vai dizer o seguinte, que apesar da escravidão ter sido legalmente colocada ao fim, ter sido encerrada com a Lei Áurea, né, a posição social do negro após a sua libertação, né, essa posição ele mesmo fala de uma subposição social do negro. E essa subposição social do negro é reforçada por uma mentalidade, né, de divisão entre brancos e negros, uma mentalidade preconceituosa e racista. Ou seja, né, o Florestan ele quebra com essa lógica economicista em cima da escravidão, ele vai para além disso.
ele já trabalha em termos de mentalidade e de cultura, né? E por isso que até hoje na sociedade brasileira a gente observa que a gente tem muito ainda por fazer quanto à nossa população negra, que é extremamente significativa e abundante no nosso país. Porém, nós temos aí, de certa maneira, que corrigir distorções históricas da nossa sociedade quanto à posição e inserção verdadeira e concreta do negro na nossa sociedade brasileira. Espero ter contribuído com esse debate, com esse assunto. Até uma próxima vez.